tálamo, como ela também regula as áreas que controlam seu alerta, sua atenção, sua vigília e assim por diante. Além disso, pessoal, essa informação de dor crônica, ela age em áreas relacionadas ao sistema límbico. O sistema límbico a gente vai falar segunda-feira que vem. São as regiões que controlam nossas emoções. Então, por que você sente raiva, ou sente medo, ou sente pânico quando você está sentindo dor? Né? Porque, na realidade, isso ativa áreas que evocam sensações primitivas. Inclusive, pessoal, pode evocar comportamentos primitivos, como um comportamento de luta, um comportamento defensivo e tudo mais. Parte, olha, não é só isso, não é tão simples assim, mas parte da questão jurídica, da legítima defesa, ela envolve isso, porque se você inflige muita dor numa pessoa, num animal, esse animal, ele mesmo não querendo, ele quase que inconscientemente, ele reage a esse estímulo doloroso e às vezes ele reage de forma violenta. É aquela história, você vai mexer com um cachorro que está com dor, né, é perigoso você levar uma mordida, certo? Por quê? Porque o bicho está em dor, ele está em sofrimento e eventualmente ele acaba descontando na pessoa errada, certo? E como eu já falei, só para terminar, a dor ainda consegue evocar respostas reflexas, como a gente já vinha falando. E naqueles casos, tipo, que a pessoa fez o dinheiro, uma já ficou brava. Até ela chegar no hospital pensando em mexer e abrir o braço dela, ela não estava. Mas aí que tá, pessoal. Aí isso envolve já um outro estado que aí tem relação com o sistema emocional. Eu já vou daqui 2, 3 slides eu vou explicar detalhes, mas aqui já vale uma introdução da história. A sensação de dor não apenas regula nossas emoções, como isso vira uma alça de retroalimentação, feedback. Ou seja, nosso sistema emocional também regula a nossa sensação de dor. Quando você está de bom humor, parece que a sensação de dor diminui. Ou quando você está numa situação de muito pânico, muito assustado, né, pode acontecer uma supressão forte da sensação de dor. Por quê? Né, o indivíduo se acidentou, está com o braço quebrado, todo estrupiado. Né? De repente o cérebro chega no seguinte raciocínio: de que garante o cara sentir uma dor violenta que ele vai ficar no chão agonizando? Nessas situações pode acontecer uma analgesia, vamos dizer, interna, e essa analgesia bloqueia a sua sensação de dor para que você tenha mais clareza de raciocínio para executar uma determinada tarefa. Essa é a base neural daquela pessoa que faz um ato heróico. Imagina assim, a mãe estava descendo um portão super pesado e a mãe ia ver o filho ser esmagado e ela junta forças do além e segura aquele negócio, ninguém sabe como ela conseguiu fazer aquilo lá. Então, de onde vem essa força que vai suprimir dor, suprimir justamente dessa alça de retroalimentação? Então, é importante que a dor informe seus sistemas de emoção, para eventualmente os sistemas de emoção ajustarem a dor de acordo com a situação. Eu até citei o exemplo do exercício físico. Esse é um exemplo de que a dor que vai sendo produzida pela atividade locomotora vai ativando áreas que geram uma inibição da dor para que você se mantenha em atividade física. Né? É uma alça de retroalimentação. Isso, tá? Então é muito interessante essa capacidade múltipla da dor de influenciar várias áreas ou vários sistemas neurais. Então a dor, ela não é simplesmente processada lá no córtex e pronto. Ela acaba influenciando áreas muito mais complexas. E aí, pessoal, entrando agora um pouco na parte final da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a modulação de dor. Então eu vou falar de 2 aspectos. Um é a modulação para cima da dor, ou seja, o indivíduo sentir mais dor. E já a gente vai falar o oposto. Então, a modulação da dor, ela pode acontecer esse fenômeno chamado, olha aqui embaixo, hiperalgesia. Então, na hiperalgesia, pessoal, o indivíduo ele passa progressivamente a sentir mais dor. 2 exemplos muito fáceis na vida de vocês. Vocês vão na praia, queimam as costas ficam inflamadas e qualquer pequeno estímulo sobre suas costas causa muita dor. Sabe aquela dor de queimação do sol?
Se você não tem nenhum estímulo, não dói nada. Mas se alguém encosta a mão nas suas costas, você sente uma tremenda dor. Isso é um exemplo de hiperalgesia. Um outro exemplo na vida profissional futura de vocês. Já escutaram falar que dente infeccionado é mais difícil pegar anestesia? Qual que é a base neural disso? Porque a infecção, aquela inflamação que está no dente ou na gengiva, provoca hiperalgesia e deixa os neurônios que transmitem dor, assim, muito fáceis de propagar o sinal doloroso. Então, a anestesia tem que ser assim, muito forte para que você bloqueie a dor. Porque o mínimo estímulo já é capaz de evocar. Isso explica por que é difícil pegar anestesia. É difícil porque aqueles neurônios estão disparando a qualquer estímulo que acontece naquela região. E isso é desencadeado por processos de infecção e inflamação. Então, como que a gente explica a hiperalgesia, pessoal? Que acontece, como eu falei, numa região que está infeccionada ou inflamada. Por exemplo, cortou o dedo, você vai olhar, veja o que acontece com o seu dedinho cortado no dia seguinte. Vai estar inchado, vermelho, né? Você não precisa ver uma variação de temperatura, porque o corte é pequeno. Para você fizer um talho no braço grande, você vai perceber que aquilo chega até a aumentar a temperatura naquela região. São sintomas clássicos do que, pessoal? De inflamação, edema, vermelhidão e aumento do metabolismo local, que aumenta a temperatura naquela região. Então, esses processos inflamatórios típicos, eles aumentam a sua sensação de dor. Ou seja, é como se seu limiar de dor ficasse mais baixo. Para você disparar esse neurônio que transmite dor, fica muito mais fácil. O princípio biofísico é aquilo que a gente já falou. Este neurônio de dor, ele fica despolarizado. Ou seja, se você pega uma situação normal, o potencial de membrana era para estar aqui e o limiar de disparo era para estar aqui em cima. Na hiperalgesia, o potencial elétrico basal não fica aqui embaixo. Ele está aqui, ó, no limite. Então, qualquer pequeno estímulo que despolariza um pouquinho mais vai disparar potenciais de ação e esses potenciais de ação vão propagar a sensação de dor. Então, hiperalgesia nada mais é do que você manter os seus neurônios que transmitem dor no estado despolarizado, ou seja, muito fáceis de disparar potenciais de ação. A pergunta é, o que causa essa despolarização? Na realidade, são vários sinais, pessoal, produzidos pelo processo inflamatório. Então, o processo inflamatório gera sinais. Exemplos, substâncias chamadas prostaglandinas ou substâncias chamadas bradicinina. São substâncias produzidas por células do seu sistema imunológico. São sinais químicos que têm várias funções para o sistema imunológico, mas para o neurônio que detecta a dor, esses sinais, então esse neurônio tem receptor de prostaglandina, esse neurônio tem receptor de bradicinina, né? Esses sinais fazem com que esse neurônio torne-se despolarizado e muito fácil de disparar potenciais de ação. Tá? Curiosidades do mundo animal. Como funciona o analgésico que a gente toma, aquele que a gente compra na farmácia? Vamos lembrar de alguns princípios ativos. Dipirona sódico, Novalgina, certo? Paracetamol. Um exemplo aí do nome comercial de paracetamol? Tilenol. O que mais? Aspirina, que é o ácido acetil salicílico. Estou esquecendo mais alguém. Dipirona. Oi? Nosodina, o que é mesmo? Tem mais um muito comum, ibuprofeno. Tá? Então, olha lá. Os mais vendidos. A aspirina com ácido acetil salicílico, ibuprofeno, paracetamol e dipirona sódica. São os 4 principais analgésicos que vocês compram em qualquer farmácia. 99% dos analgésicos, se vocês forem comprar na farmácia, tem um desses 4 substâncias. A pergunta para vocês é, o que essas piroscas fazem que diminuem nossa dor? Você está com dor de cabeça, toma aquilo que parece que passa. Você
fez muito exercício, está com dor no corpo, está gripado, aquela dor nas articulações, você toma aquilo. O que será que aquilo faz? Eles, vejam só, vou fazer um parênteses, eles têm, vários desses, propriedades anti-inflamatórias. Tendo propriedades anti-inflamatórias, eles cortam as produções dessas substâncias que despolarizam os neurônios sensoriais. Então, parte da melhora daquela sensação de dor se dá por diminuição de estado inflamatório. Mas tem algumas sensações de dor que não envolvem estado inflamatório. Por exemplo, sabe qual que é a causa comum de enxaqueca? É dilatação de vasos, principalmente da região da cabeça. O sujeito, por algum motivo, tem uma dilatação grande no vaso, você tem um receptor sensorial no vaso, e essa dilatação dispara um estímulo doloroso, né? Por isso não é fácil tratar a enxaqueca. Então, ele envolve inflamação. Então, tem que ter alguma coisa nesses medicamentos que aliviam a dor sem afetar a inflamação. Sim, tem. Todos eles inibem a produção de prostaglandinas. E prostaglandinas não está exclusivamente relacionado com processos inflamatórios. Só que a prostaglandina é um potente despolarizador, ativador do neurônio de dor. Então, vocês podem ver, né? Próxima vez, se tiver a oportunidade de ver a bula de alguns desses medicamentos, vocês vão ver em algum lugar inibidor da síntese de prostaglandinas. E quando você toma esse remédio, você vai diminuir a produção de prostaglandina e o potencial elétrico daquele neurônio de dor que estava aqui, que fazia ele disparar potenciais de ação, vai para cá. E se isso faz com que ele fica mais hiperpolarizado, mesmo que aquele estímulo, por exemplo, ainda eleve o seu potencial de membrana dessa célula, a frequência de disparos vai ser menor. Então, ou ele abole a dor, então ele faz com que o neurônio pare completamente de disparar potencial de ação, ou ele vai fazer com que aquele neurônio dispare em uma frequência menor. Disparando uma frequência menor, você sente uma intensidade menor. Às vezes você toma um remédio, não passa completamente de dor de cabeça, mas ela fica levinha, fica lá quietinha, tá? Então, pessoal, curiosidades, o dia que vocês prescreverem para o paciente um analgésico convencional como esses, você na realidade está prescrevendo alguma coisa que inibe o estado inflamatório e a produção de prostaglandinas, mantendo o seu neurônio de dor mais hiperpolarizado e mais difícil de disparar potenciais de ação e, portanto, normalmente tem um efeito de redução da dor. Só para... Aqui tem um monte de informação que talvez não vale a pena a gente discutir muito. É muito interessante que não só esses sistemas de sistema imune de inflamação ativam esse neurônio de dor, como também o próprio neurônio de dor produz substâncias que levam ao aumento do estado inflamatório. Parece uma retroalimentação positiva. Uma coisa amplifica a outra, que amplifica a outra e vai piorando a situação. Por quê? Esse neurônio de dor, ele produz uma substância chamada substância P. É um neuropeptídeo. A substância P recruta células do seu sistema imunológico e, por exemplo, a substância P causa vasodilatação. Então essas células do seu sistema imunológico contribuem para produzir o edema e também para, por exemplo, produzir aquele inchaço, né, a vermelhidão pela